Eu descobri que não é só Bruno centralizador. Amanda. Eu fiquei chocado, Amanda. Eu achava que tu era comercial, cara. Realmente não é algo que a gente está olhando com prioridade agora, porque no nosso planejamento a gente colocou a questão dos sócios saírem da produção lá para frente. Me desculpa, não faz o menor sentido tu fazer um contrato para cada cliente. Então, partiu não Tab? Partiu. Partiu, bora. Vamos construir uma nova Quadri juntos. Bora? Bora. Bora. Quando eu entro no Instagram de vocês, a minha impressão é que aquilo é feito com inteligência artificial. Aquilo ali não é Quadri. Aquilo ali só é bonito. Se isso é o suficiente para vocês, cara, sinto muito. O viés aqui é tentar construir com vocês a importância de fazer isso legitimamente e de forma intencional. Amanda, não negocia mais com a mediocridade. Não se negocia mais com a mediocridade. Porque tu não faz isso com o teu cliente. Isso é uma negligência. Isso é uma afronta ao teu CNPJ. E ele é mal criado. E é por isso que ele é respondão para ti. É por isso que ele não põe o tanto que ele pode botar dentro do teu bolso. Porque ele é mal criado, canalha, sapeca. Então quando tu é negligente com ele, ele vira um menino malvado e diz, é assim que tu me trata? Pois tu vai tomar a lambada. A negligência é a pior coisa que tem. E puta, o pior de tudo é eu ser um carpinteiro e na minha casa a grama tá tomando... Não faz o menor sentido. Eu ser dentista e meus dentes todos destruídos. Então a partir de hoje, a gente vai parar com isso. Isso é obrigação. Obrigação tua, inclusive. É uma obrigação tua. É uma ignorância completa tu negligenciar o teu negócio. E a gente faz isso voluntariamente. Passado um momento, né, eufórico aqui, vamos trazer para a vida real. Claro que tem momentos que não tem jeito. Eu preciso priorizar algumas entregas, alguns clientes. Mas tu entende que eu preciso que tu entenda que eu trato a exceção como exceção, não a regra. A exceção não é o postar regularmente bem. Não pode ser essa a exceção. A exceção é, de vez em quando, aquilo não acontecer. Porque só quem vai se ferrar é a Quadri. Eu não sei o quanto tu cobra ela de venda. Eu não sei o quanto tu exige que ela venda. Eu não sei o quanto vocês têm isso por vocês terem uma relação. Não sei como é isso na sociedade de vocês. Mas deve vir de ti, inclusive, esse entendimento de que é uma negligência, cara. É impressionante como dono de agência que tem sócio evita conflito e joga sujeirinha para baixo do tapete. Para isso é importante ter uma clareza única. Todas as discussões devem sempre privilegiar as decisões que façam o CNPJ prosperar, que façam com que o teu CNPJ avance, que melhore os resultados. Essa deve ser a grande e principal determinação dos sócios. O norte principal deve ser esse. Olhar para os resultados positivos que aquela discussão, sim, pode gerar para o CNPJ. Esse, sim, deve ser o grande protagonista numa discussão. A gente já teve algumas conversas sobre isso e eu sinto que a gente já testou bastante coisa, principalmente nas redes sociais. O LinkedIn funciona legal, o site tem funcionado legal, mas no Facebook e Instagram a gente nunca conseguiu acertar uma linha editorial que a gente entendesse que funciona. Cara, qual é o grande lance que eu quero trazer aqui para vocês? Se a gente trabalhar com métrica de sucesso, essa métrica de sucesso ela não é like. Ferre-se, não tô nem aí para like. Eu queria que a gente
adicionasse o tempero da intencionalidade. A gente vai falar muito hoje sobre conteúdo. A gente vai ter visitas muito legais aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês é só essa pontinha desse iceberg. E aí, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui é o grupo para você que está assistindo o episódio e ficou curioso para entender quais foram as agências que a gente analisou. Dá uma olhadinha no QR Code aqui e vai acessar lá o episódio estendido. Lá você vai poder entender quais foram as agências que a gente acabou fazendo análise para que você possa se inspirar também aí na sua agência. Essas 3 aqui são grandes cases para mim, mas num sentido, não é um feed bonito. Não é isso que ganha jogo. Não é feed bonito. Então vamos lá, compromissos que nós temos são, a partir de quando a gente vai começar a assumir um compromisso de calendário? Amanhã a gente já tem que ter 3 stories. Amanhã começamos os stories. Isso. Gravação de conteúdo, semana que vem. A gente já tem muita coisa na cabeça. Dá pra gravar um conteúdo, pelo menos, semana que vem. Eu acho que essa semana, pelo menos alguma coisa. Postzinho essa semana intencional. Pode ser. Vamos entregar, então, um calendário editorial para os próximos 30 dias? Tá. E aí eu diria, por exemplo, de volume, né? A gente tem trabalhado com essa média para o nosso feed de uns 3 conteúdos por mês. Por mês não, por semana. De que no mínimo 2 desses sejam vídeos. E aí o terceiro a gente avalia, tenta fazer vídeo, mas se de repente tiver alguma coisa que vale a gente trazer em carrossel, ou que a gente precisa incluir de outros temas, esse fica, eu diria, fica mais coringa. Ok. E 2 eu colocaria em vídeo, então, pra gente tentar normalizar essa nova fase. Talvez até como um desafio, até se for algo muito técnico, ou algo que talvez hoje a gente olharia como um carrossel ou um reel. Tentar pensar como vídeo. Tentar pensar como que alguém pode apresentar aquilo. Igual a gente viu ali na referência. Então, se é um portfólio, alguém apresentando o portfólio. Se é uma métrica de um cliente ali que a gente está usando de case, o responsável por aquela métrica apresentando, explicando por que aquilo é bom. Pegar uma pauta e humanizar. Quer ver uma coisa muito legal? Vai pro teu feed, vai lá para trás. Vai lá para trás. Olha os posts que foram legais, aquilo que vocês gostaram, e humaniza aquilo. Não precisa nem reinventar uma super roda. Acabou não rolando muito recentemente, mas uma coisa que foi muito bem foi recorte de palestra, né? Quando o Bruno e a Amanda participaram de algumas palestras mais ou menos ao mesmo tempo, a gente teve vários cortes. Então, naquele período funcionou bem. Mas daí acabou os cortes e não acabou não rolando mais muitas palestras. Claro, mas é um conteúdo que funciona super bem também. Como eu já mostrei para vocês, algumas empresas que eu considero que performam muito bem no digital, mas talvez eu não seja o cara mais indicado para fazer isso. E para isso, eu trouxe alguém que vai ajudar vocês a criar um calendário editorial supimpa. Aguenta aí que eu já volto, tá? Aguenta aí, eu já volto. Eu sou Felipe Martins, sou fundador do Portal Publicitário e hoje eu estou aqui para ajudar a Quadri a melhorar ainda mais o marketing interno deles. Meu objetivo aqui com vocês é avaliar o marketing interno e também dar algumas sugestões de melhoria. Então, fui conversar com o time de vocês para ver se essas 3 qualidades aqui que vocês colocaram, que é foco em pessoas, qualidade e respeito, esses três valores, na verdade, se vocês, né, se o time de vocês sabem esses valores. Bom, a gente teve aqui algumas respostas. A gente teve aqui pessoas respondendo que um dos valores da Quadri, eu perguntei abertamente para eles, era resiliência, comprometimento com resultados, comprometimento com a qualidade, honestidade, sem falsas promessas para o cliente. E aí a gente tem um aqui que é confiança, né? Então, são coisas que às vezes se correlacionam, né, com o que vocês colocaram, isso é muito legal. Só que o que a gente viu nessa dinâmica? Os valores não estão claros. Então a minha sugestão é o seguinte: um quadro com os valores da Quadri na
agência de vocês. Todos os momentos, em todos os trabalhos que vocês forem fazer, que os colaboradores forem fazer, eles precisam ver. Não é à toa que grandes indústrias, a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra é um quadro de valores e protocolos. Esses quadros de valores e protocolos são a base, o norte da agência. E sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de conteúdo, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de ação de marketing, vocês, né, os sócios, primeiramente, e também os colaboradores precisam olhar para esse quadro de valores e falar, a gente está seguindo isso aí? Se o foco é qualidade, então eles vão cobrar qualidade dos sócios. Eles vão cobrar qualidade em tudo que eles forem fazer. Em tudo que eles forem fazer, em tudo que vocês forem fazer. Então, os valores precisam estar claros. Não está claro entre vocês, vocês tinham que ter falado os mesmos valores. O valor da quadra é confiança, resiliência e foco em pessoas. Que seja esses 3. Tem que estar na ponta da língua. Em uma conversa de elevador com qualquer pessoa, quais são os valores da tua empresa? Resiliência, confiança e foco em pessoas. Resiliência, confiança e foco em pessoas. Na ponta da língua. Isso vai nortear o marketing de vocês. Conteúdo não é só conteúdo. Vou postar um conteúdo. Desvia dos valores de vocês? Não posta. Eu tô acompanhando a quadra há um tempo. Desde que o Rodrigo me convidou para esse projeto novamente, ele me informou qual era a agência, eu estou acompanhando a quadra há um tempo. Não como portal publicitário, mas como um perfil oculto fake. Eu estou acompanhando que vocês não estão aproveitando essa oportunidade. Nesse momento. Depois que for gravado, que for postado, aí é uma outra história. Mas agora, esse momento, eu sei que é cansativo, mas tem funcionários ali em cima. Tem social medias ali em cima. Tem pessoas do marketing ali em cima. Por que ninguém está aqui gravando esse momento? Ah, mas não pode gravar a todo momento. Mas grava pílulas. Faz conteúdo. Faz conteúdo. Faz conteúdo. Faz conteúdo. Aparece, abre a câmera, fala, comunica. É uma agência de marketing, é uma agência de comunicação. É uma agência de comunicação focada, inclusive, numa das áreas que eu mais gosto e admiro, que é o out of home. A seleção que ele faz é rigorosíssima para vocês estarem aqui. Então não é à toa que vocês estão aqui. Não é à toa que vocês, os funcionários de vocês, estão tendo essa oportunidade. E que oportunidade incrível. Ah, mas a gente vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, gastando com assessoria, gastando com comunicação. É a oportunidade da vida de vocês, para vocês mostrarem para Curitiba, para o Brasil, talvez, quiçá, o mundo, que vocês estão participando do primeiro reality show e o melhor, né, do Brasil, junto com vocês. Olha que oportunidade incrível. Por que não está sendo comunicado? Por que não tem ninguém aqui? Nós temos reposts, Felipe. Ah, tem repost? Tem repost. Ah, que legal, repost. Repost não é conteúdo. Repost é repost. Ou seja, repostagem é uma reciclagem de conteúdo. É um reaproveitamento de conteúdo. Conteúdo original. Se programaram para isso aqui? Não se programaram. E aí por que tem que ouvir? Porque é uma agência de marketing, é uma agência de comunicação. E a mesma forma que eu tô cobrando vocês aqui, eu tenho certeza, vocês cobram do cliente de vocês quando não entrega o roteiro, quando não entrega a ideia, quando não faz o pagamento na data certa. A cobrança existe. E por quê que não tem essa cobrança interna? Por que os valores não estão claros? Por que esses valores não são transparecidos ali na rede social de forma clara, objetiva? Se tá, beleza, continua. Se não tá, para. Resolve. Fala com a pessoa, escuta. Mas que precisa melhorar, precisa. Eu chegar aqui numa agência de marketing e não ter vários conteúdos sobre o SOS Agência, sobre o reality que vocês estão participando, poxa, não dá, gente. É inadmissível isso. Como vocês vão querer que o cliente de vocês respeitem vocês, aceitem as ideias de vocês, se internamente vocês não estão praticando? É descongruente. Uma agência de marketing que não faz marketing para si mesmo. Por quê? Cadê os projetos da empresa de vocês? A agência é o primeiro cliente. Todo mundo
da equipe precisa entender isso urgentemente. Aqui, ó, primeiro cliente é esse, Quadri. Depois é esse, depois é esse. Aí você elenca a prioridade que vocês quiserem, mas o primeiro cliente é Quadri. Projetos. Eu quero ver projetos dessa agência. Eu não quero ver só um post no Instagram de uma análise do morango do amor. Eu espero que, a partir de agora, a Quadri tome um outro rumo de conteúdo, um outro rumo na comunicação. Comunicação frequente. A agência precisa disso. Vocês fazem isso todos os dias para o cliente de vocês, né? E às vezes eu sei que é muito mais difícil fazer para a gente, porque vai parar o fluxo da empresa para fazer um post da empresa? Vai, porque quando o cliente abrir a nossa rede social para ver alguma coisa, ele vai ver lá publicação. Quando o cliente abrir o nosso site para poder indicar para um outro, ele vai ver um excelente site. Quando o cliente ele for procurar matérias em sites de notícia sobre a nossa agência, ele vai achar a nossa agência. Isso aí vai expandir o negócio de vocês numa proporção inimaginável. Quando vocês forem ver a proporção que isso vai tomar, a proporção de criar conteúdo, e criar conteúdo, gente, é todo dia. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora nessa dinâmica? Eu preciso que vocês façam, né, uma ideia de projeto para Quadri, uma ideia que fuja do marketing digital, das redes sociais, algo que talvez estejam aí engavetado na mente de vocês. Poxa, isso aqui é legal, a gente poderia fazer algo que seja diferente, inusitado. E aí a gente vai para um ponto bem interessante aqui da nossa dinâmica. Eu quero que vocês pensem nesse projeto e nesse projeto alguém vai ter que dizer não. Alguém do time de vocês vai ter que dizer não. Poxa, essa ideia é muito maluca, essa ideia aí a gente não tem financeiro, não tem budget, né, para poder tocar essa ideia. Alguém vai ter que dizer não, né? E uma outra coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês pensem em uma ação para o marketing digital. Aí sim agora é focado no marketing digital nas redes sociais. Algo que tenha potencial de viralizar, que mais pessoas podem conhecer a Quadri através desse conteúdo, dessa ação. Vou selecionar aqui grupos aleatórios, tá? Vamos começar aqui por você, você e você, e aí o restante vai ser o grupo 2, tá? Esse que eu selecionei, você, você e você, grupo 1, e o restante vai ser o grupo 2, fechado? Vocês vão ter 10 minutos a partir de agora. Pessoal, então agora que vocês finalizaram, eu vou precisar de um representante de cada equipe para poder vir aqui na frente apresentar de uma maneira mais simples possível, mais curta e objetiva, para que todos possam entender a ideia de projeto e a ideia também que vocês tiveram para o marketing digital, para as redes sociais da Quadri, tá bom? Então vamos aqui para o grupo 1, quem vai ser? Vai ser você? Bom, vamos lá. Então, como projeto, a gente pensou em uma intervenção em faculdades, e aí a gente pensou em escolher faculdades aqui, pelo menos uma de São Paulo, que a gente pensou em SPM Tech, onde a gente consiga fazer essa intervenção em 2 momentos. Então, o primeiro momento é que a gente coloque na frente dessas faculdades, por exemplo, alguma frase bem sensacionalista de OH na frente, de um outdoor, algum formato de OH que a gente tenha próximo. Sensacionalista no nível, por exemplo, marketing não funciona mais. Copywriting e redação agora não precisa ser mais humano. Enfim, frases polêmicas. E isso com, por exemplo, uma semana antes da gente ir para a faculdade fazer essa intervenção. Aí, a gente não coloca marca nada da Quadri nesses outdoors, mas quando a gente for na faculdade, a ideia é fazer como se fosse aquelas cúpulas tipo de Big Brother, que é uma cúpula de acrílico, assim, só que toda vermelha, menorzinha, para tipo 2 pessoas ali dentro, num lugar de bastante trânsito, assim, de pessoas. Teria uma pessoa, essa frase que estava na frente daquela faculdade específica plotada ao redor. Agora eu quero que vocês votem aí se essas ideias que ela apresentou, elas são ideias boas para vocês, sim ou não. Anota aí no papel se sim ou se não, se as ideias que ela trouxe é boa, né? Se vocês acham interessante, acham criativa. Vamos aqui agora para o representante da segunda equipe. A Quadri está aproveitando uma oportunidade de mercado
para patrocinar o Atlético Paranaense. Porque hoje o Atlético não tem naming rights da Arena da Baixada, e a Arena da Baixada é vermelha. É um grande cubo no centro da cidade. Então a Quadri irá realizar um grande investimento para fazer esse patrocínio, onde a gente vai ter então o naming rights para que vire Arena Quadri. Então isso vai estar sendo divulgado já naturalmente por todos os portais de notícias relacionados a futebol e que tem uma conexão muito forte com o mundo do OH por conta dos painéis de LED que existem nos estádios, por conta de divulgação e tudo mais. Aí, nessa arena, a gente vai ter também a nossa logo bem grande na arena, porque a partir do momento que a gente compra o naming rights, a gente consegue também implementar outras coisas no espaço. Então a gente vai ter a nossa marca ali aparecendo o tempo todo, em LED, num ponto central da cidade. Votem aí, votem. É uma ideia boa? É uma ideia boa, Ei, sim. Não, você Sim. não vota. É uma ideia... Sim ou não? Sim ou não? Ótima. Beleza. Você votou o quê, afinal? Você votou sim, né? Você votou no nosso? Só faltou tu ter aqueles negocinhos da arena lá, ó. Ideia blazer, ai, vou conversar com faculdades e gerar incômodo em faculdades. Ah. Ai, que chatice. Adrenalina, pulo. Então eu não vou me Nossa. posicionar. Eu vou- Não, a gente vai estar literalmente dentro da caixa. Da caixa vermelha. A gente também, que é a arena, que é uma caixa vermelha. 40 mil pessoas. E muito maior que a O sua caixa. impacto na rua é muito maior. Do que a arena? O impacto em número, impacto da métrica de OH. Uma coisa é certa, ambas as ideias, né, iria precisar de mais planejamento e de mais refinamento para poder acontecer. E dinheiro, obviamente. Mas essa dinâmica é legal porque traz pra gente outras possibilidades. Lógico que aqui a gente deu possibilidades, vamos dizer assim, além do que talvez a gente possa fazer hoje, mas isso é legal, porque isso pode ser um sonho. Pode virar um objetivo, né? E por que não no futuro realmente acontecer essas duas ideias? Por que não acontecer? Pode acontecer, só que a gente vai precisar levar isso como uma meta, vai precisar levar isso para o nosso time todos os dias. Essas reuniões, né, esse bate-papo que a gente teve aqui, foi justamente para poder sugerir mais momentos como esses. Imagina se tivesse todo o time aqui. Imagina se tivesse mais ideias como essa. Imagina se a gente consegue, através dessas ideias, pô, a arena a gente não consegue, mas a gente consegue patrocinar uma corrida. Em São Paulo a gente não consegue fazer ação, mas a gente consegue fazer aqui no centro de Curitiba. A gente pode adaptar e realmente fazer isso. E realmente é diferente. Que agência está pensando dessa maneira hoje no Brasil? As agências estão pensando isso só para os seus clientes. Vou fazer isso só para o meu cliente. Ah, fazer para o meu cliente já é um case, já é legal. Tá bom. E o case da agência? As agências não fazem ação de marketing. Por quê? Porque geralmente quando a agência faz ação de marketing é muito previsível. É muito chato. É contrate a minha agência. É algo muito previsível. Isso que vocês pensaram, querendo ou não, foge do previsível. Foge do comum. É isso que eu quero que a Quadri se transforme. Então, que a partir de agora, a gente possa ter, né, mais momentos como esse na empresa de vocês. Semanalmente, mensalmente, que seja, mas mais momentos para a gente poder ter essa conversa, ter esse brainstorm, pensando em vocês como um todo, porque isso vai contar daqui para frente, né, para a Quadri e também para a vida de vocês, tá bom? Então que vocês possam vivenciar isso e um dia, quem sabe, me ligar, né? E assim eu espero, falar assim, ó, um projeto maluco que a gente pensou aqui na agência tá começando a ganhar vida. Eu vou ficar muito feliz de ouvir isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei demais do momento que a gente teve aqui. Tem muita coisa para melhorar. Espero ter boas notícias de vocês futuramente. Sensacional. Obrigado. Tá? E aí? A gente poder saber das visões da equipe, eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente está tendo, porque realmente acho que talvez se a gente fizesse, a gente não ia ter a mesma abertura ou a mesma sinceridade, né? Então, ter a oportunidade de ouvir, modo de dizer, né? Mas de conhecer esses retornos, eu acho que é muito enriquecedor, assim, sabe? E de todo o restante que a gente fez, de pensar de formas criativas, de exercitar e do engajamento do time com isso, acho que me deixou muito feliz
né? De ver todo mundo ficando e fazendo e propondo e pensando. E o pessoal animado, né? Não é aquela coisa de, tô fazendo por obrigação, mas ter esse senso de participação, de que realmente eu importo estar ali, eu tô sendo ouvido, tanto nos feedbacks quanto nas ideias, me deixou muito feliz, né? É o tipo de coisa que a gente acha que, agora que a gente levantou essa bola, a gente não pode deixar ela cair. Muitas agências promovem festinhas, dão pizzas, salgadinhos, enfim, tentam promover um ambiente muito mais amistoso, né? Mas se esquece que uma boa pesquisa de clima feita por terceiros pode te trazer muito mais subsídio para a liderança tomar melhores decisões. Por isso, aqui neste QR Code que a gente está te entregando, tem uma pesquisa de clima perfeita feita para que você possa aplicar aí na sua agência e através dela, sim, colher aí quais os próximos passos devem ser otimizados ou corrigidos na tua agência. Bom, eu senti aqui, neste momento que eu tive com a Quadri, que está faltando para eles enxergarem mais o potencial deles interno, né? A gente tentou trazer aqui para eles visão, né, de marketing interno, que eles precisam realmente ser o primeiro cliente deles, porque nenhuma agência faz isso hoje e as que fazem se destacam, né? Então a gente tentou trazer essa visão aqui para eles, tentou também trazer uma avaliação 360, né? Os funcionários deles avaliando eles como líderes e avaliando também o geral da agência. Isso causou algumas pulgas atrás da orelha aqui, né? Porque agora eles sabem pontos de melhorias individuais e pontos de melhorias gerais da agência. E aí eu espero que eles apliquem, né? Peguem todos esses pontos de melhoria e melhorem. Melhorem de fato para poder escalar, ser uma agência mais organizada, ser uma agência que todo mundo fala a mesma linguagem. Só para vocês terem noção, perguntei aqui para eles os valores da empresa deles, da agência deles. Não teve uma unanimidade aqui nas palavras, cada um falou uma coisa, ou seja, era, porque agora vai ser, né? Era uma empresa sem valores. Perguntei os valores dos funcionários deles para ver se casava com alguns valores que eles colocaram. Não foi as mesmas coisas, ou seja, a empresa não tinha valores, não tinha esse cuidado de todo mundo falar a mesma linguagem, mas agora eles vão ter. Agora a gente já passou um feedback bem legal para eles, tanto da agência, tanto dos funcionários, e a partir de agora eu espero que a Quadri ela tenha mais sinergia, né? E que elas possam apresentar essa sinergia na ponta do marketing deles e também para os clientes deles. Caros senhores, Paula... vocês acharam! Rafael Kiso, entre nós. Eu sou o Rafael Kiso, fundador e CMO da InWebs. Eu estou aqui na Quadri para ajudá-los no posicionamento deles enquanto agência, principalmente nas plataformas de mídias sociais. Estou sabendo muita coisa já da Quadri, coisas boas e coisas ruins, e obviamente que a gente está aqui para ajudar a reverter, né? Transformar tudo que é negativo em positivo, tudo que é fraqueza em força, e principalmente aproveitar as grandes oportunidades que tem no mercado para vocês crescerem mais, ter mais resultados, clientes, faturamento, tudo aquilo que vocês já sonharam, que eu já sei, né? Crescer de forma sustentável, ter clientes maiores, faturar mais, com margem, né? E ter gente boa, qualificada trabalhando para vocês, né? Hoje a gente tem um foco aqui para entender melhor o posicionamento de vocês, principalmente nas redes sociais, né? Que, como vocês sabem bem, é importantíssimo para qualquer posicionamento de agência hoje, né? E eu sei bem, porque a gente tem um panorama das agências lá na InWebs, eu sei bem que casa de ferreiro, espelho de pau, né? Pois é, então já vou puxar a primeira orelha aqui de vocês. Faz tempo que vocês não postam nas redes sociais, né? A frequência do Instagram não tem frequência, né? Esse é o primeiro ponto. Não tem frequência, eu vi que não tem a frequência certa, né? Vocês postam eventualmente e tal. Teve até um post de projeto aí recentemente, mas não tem essa frequência. Agora olha só essa dinâmica que o Kiso trouxe para a gente propor para a Quadri. A gente convidou o time da Quadri para avaliar as redes sociais dela e principalmente como eles percebem a Quadri no mundo digital. E as respostas foram surpreendentes. Essa dinâmica valeu muito a pena. Vamos acompanhar agora. Não.
Redes sociais? Nem um pouco. Redes sociais, não só mídia social, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, qualquer coisa, mas a presença no digital como um todo, né? A gente não tem newsletter, não tem e-mail marketing rodando, é um post ou outro e só. Hoje em dia a gente está procurando buscar mais interações com o público, né? Então a gente tem postado mais do que a gente não postava antigamente. Então hoje em dia a postagem sim, com as postagens sim. Acho que não, acho que falta ainda mostrar mais da quadra mesmo. Os bastidores, enfim, coisas assim que são interessantes pro marketing, né? Enfim, para realmente fazer um barulho nas redes, vamos dizer assim. Então, quando a gente presta serviço de mídias sociais, é claro que os clientes vão olhar as suas próprias redes. E aí isso já depõe contra o próprio negócio, né? Então, esse é um passo importante para a gente. E dentro desse passo importante, atualmente, é mais importante do que o próprio perfil da agência, o perfil dos fundadores, dos sócios, né? Como estratégia, inclusive, é melhor que vocês se posicionem também, falando daquilo que vocês sabem, da experiência que vocês têm, porque isso conecta mais as pessoas, né? É tipo aquela velha máxima, as pessoas se conectam com pessoas, mas parece clichê, mas não é. Por quê? Porque pode perceber, no meu caso até, né? Eu tenho o perfil da MLabs e tenho o meu perfil. E, invariavelmente, o perfil da pessoa física cresce mais rápido. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Elas vão muito mais conectar com os valores de vocês, com a história de vocês, com as crenças, muitas vezes, que vocês estão colocando ali. E esse perfil, obviamente, não é um perfil pessoal, onde você vai mostrar da sua vida inteira, né? Ele é um perfil profissional, só que estratégico para trabalhar em concomitância com o perfil da agência. Então, hoje eu tenho ali o Rafael Kiss e tenho a MLabs, né? E qual que é a grande diferença desses dois perfis? Primeiro, que a gente não faz o mesmo post, né? Não é o mesmo conteúdo. Cada um tem um conteúdo diferente e que tem uma etapa da jornada, inclusive. É muito como a gente já discutiu aqui, o perfil de vocês cresceria mais rápido que o perfil da agência, porque vocês vão falar daquilo que vocês sabem, cada um da sua área, e não necessariamente os três. A gente pode até discutir isso depois, né? Mas cada um na sua área, falando mais, porque isso vai ajudar as pessoas através do conteúdo de vocês, e é claro que a gente tem que ser intencional de chegar a pessoas que vocês querem ter como clientes, né? Então, a gente vai chegar nesse assunto. Mas a partir do momento que vocês começam a ajudar as pessoas que têm o potencial de ser cliente através do conteúdo em primeira instância, o seu conteúdo vai ser o seu primeiro serviço. Então, essa é a primeira mentalidade. O seu conteúdo vai ser o seu primeiro serviço, que vai conectar mais rapidamente as pessoas. E aí, naturalmente, vocês vão transferir essa autoridade que vocês têm para a agência. Embora a gente seja uma agência e trabalhe com serviços, né? A gente também trabalha com clientes que majoritariamente são serviços, né? Então, por exemplo, o veículo de OH, ele até tem uma estrutura para vender, mas ele está vendendo um espaço, né? Sim. E a gente atende também softwares, a gente atende associações, muitas empresas, até advogados de OH, todos, maior parte do meio, mas são serviços e existem clientes que não querem aparecer, né, e que não estão dispostos. A gente internamente com o time tem trabalhado essa ideia de que eles também apareçam um pouco mais, né, pelo menos no feed, algumas coisas de story também. Mas como contornar, por exemplo, quando a gente tem uma situação onde a gente não consiga trazer alguma coisa real, alguém como porta-voz, mas a gente não tem um produto para demonstrar? Olha, são duas informações. Primeiro, não querer aparecer, não gostar de aparecer. Tem que eleger alguém. Entendi. E esse alguém pode ser alguém que não necessariamente é o dono do negócio. Pode ser alguém que esteja lá dentro, que seja uma liderança e tal, que conheça muito do negócio, que é um especialista também dentro da empresa, tá? Tem uma terceira via, que é contratar um creator para ser o porta-voz daquele negócio. Aconteceu no caso da MLabs com a Paula Tebet, né? Então a gente teve ali contrato com ela de longo prazo, ela se tornou creator para desenvolvimento de conteúdo na MLabs, e não para ela postar nos perfis dela como influenciadora. Então ela era parte do squad de criação de conteúdo da MLabs, para criar principalmente para YouTube, TikTok e tal, né? Porque a gente aplicou muito a técnica do infotenimento com ela em outros ambientes. Então existe essa terceira via. Se existir uma pessoa talentosa que conhece muito desse mercado e que está perto desse seu cliente, poderia contratar para falar em nome do cliente nos perfis do cliente.
uma pessoa que tem uma comunicação boa e tal, e que conhece o negócio, né? Dá para treinar alguém para fazer isso? Até daria, mas assim, você corre o risco, né, dessa pessoa amanhã sair, sei lá, vai para outro lugar e você perde toda aquela referência em termos de asset, né, ativo de marca, né? Porque o rosto humano, ele se torna um asset de marca. Então, da Amanda, ela vai se tornar um ativo da marca Quadri, assim como o Kiz é um ativo da marca MLabs. Você olha para o meu rosto, você lembra da MLabs. Hoje está totalmente associado intencionalmente, né? Pensando que o LinkedIn talvez seja, então, esse canal focal, né? O prioritário aqui de produção de conteúdo. Mas não deixando o Instagram de lado, assim, né? É claro que da agência a gente até traçou para o Bruno um caminho, mas faz sentido eu ainda ter um Instagram para mim profissional, mesmo que eu não consiga alimentar as duas redes todos os dias, mas eu vou trabalhando já para começar a criar essa base no Instagram. Não, é importante ter o Instagram também por conta dessa estratégia de você ser mais chamada lá para os palcos, para podcast. O Instagram geralmente ajuda mais nesse ponto, nesse relacionamento com essa cadeia de comunicação, né? Você pode replicar conteúdo. Hoje o meu conteúdo, a maioria deles é replicado. Se você não tem braço, é melhor replicar do que não estar presente. Eu sou dessa opinião por conta das oportunidades. Se eu não tivesse replicado, eu não teria, sei lá, chegado a alguma pessoa e que, inclusive, elogia meu conteúdo, mas que é aquele conteúdo que nem foi pensado para aquela rede, entendeu? E hoje eu encontro muita gente nos eventos que fala, nossa, eu te acompanho lá no TikTok. E eu não crio conteúdo pro TikTok assim, 100% nativo. Bom, vou dizer para vocês aqui que fica como dica, né? Que aí vai ser uma escala de evolução na sua estratégia. Como eu falei, hoje eu não tenho um time meu que cria conteúdo para mim em todas as redes, cada um com conteúdo nativo. De fato, ainda é um projeto que eu tenho que tocar ali, faz parte do meu job. Como eu falei, vai fazer parte do seu trabalho. Então, o que eu estabeleci como tática? Eu vou estar presente em praticamente todas as plataformas para tentar aproveitar o máximo de oportunidades lá. Vou replicar aquilo que eu puder replicar, que não vai ter uma sobreposição. Então, tipo assim, um Reels, um TikTok e um Shorts é basicamente o mesmo vídeo. Inclusive até no LinkedIn, né? É o mesmo vídeo. E muito difícil desse vídeo a pessoa ter visto no Instagram e ter visto no TikTok. A mesma pessoa. Muito difícil dela ter sido impactada pelo mesmo vídeo aqui e lá no Shorts. No Shorts e no LinkedIn. Então eu posso replicar nessas 4 plataformas porque a sobreposição é pequena. Mas eu consegui aproveitar a oportunidade que tem nessas 4, de chegar a pessoas que se interessam por esse conteúdo. Eu queria ir muito por uma dinâmica, para fazer algumas perguntas e alguns pilares, para a gente entender outras coisas dentro da agência, como é que elas estão em relação à percepção de vocês e a percepção dos funcionários de vocês. Para a gente poder avançar em outras questões aqui rapidamente da agência. Bora? Bora. Já vi que tem discrepâncias entre o que a galera entende e o que vocês entendem. E é muito ruim, né? Quando a gente tem um time que está pensando de uma forma e vocês estão pensando de outra, essa distância gera muito ruído na comunicação, né? No posicionamento. Os pilares de estratégia interna, então o primeiro pilar, vocês responderam que vocês fazem parcialmente esse trabalho, né, de ter uma estratégia própria, e 33%, ou seja, só vocês 3, então basicamente um respondeu que sim, já fazemos isso. E na prática, não é só a distância entre o que os seus funcionários responderam, do que vocês responderam, mas do que a gente vê de fora. Né? Então, assim, basicamente, do que eu vi de fora, vocês não fazem. Estamos de acordo com isso? A Amanda está mais ou menos, ó. Ela já não gostou tanto da minha resposta. Mas eu falei, olhei lá os posts no Instagram, um post em junho, outro em agosto, então assim, não dá para falar que existe uma estratégia de social para a empresa. Aí a gente tem o segundo pilar, que é a autoridade dos founders. Então a gente também já conversou um pouco sobre isso, que é a dedicação de tempo de vocês para esse posicionamento estratégico. E aí, esse gráfico aqui está me colocando que parcialmente fazemos isso. Então foi unânime, vocês 3 responderam parcialmente fazemos isso.
talvez por conta dos conteúdos da Amanda, do Bruno, é isso? Quando vocês responderam parcialmente? Sim. Tá certo? Sim, Sim. sim. Por não ter a frequência. Tem a frequência, mas já foi ideal. feito alguma coisa. Isso. Já Então, tinha- foi ativado ali em algum Aham. momento e até tanto no LinkedIn quanto no Instagram, enfim, são coisas que Uhum. a gente já fez em algum momento. Eu vou dizer que uma parte dos funcionários diz que não tem. Né? Uma parte dos funcionários fala assim, não tem autoridade, os founders não trabalham isso. O que mostra também que eles não estão vendo o que vocês parcialmente estão fazendo. Isso é muito comum, né, acontecer nas agências. O próprio time da agência não consome o conteúdo da agência. Falei ontem isso. Né? E isso mostra muito assim, tipo, cara, não é interessante mesmo, né? Se nem quem trabalha no negócio está consumindo o conteúdo, é porque não vai fazer muita diferença. Então a gente precisa mudar isso. É que eu não sou assim a pessoa, meu Deus do céu, heavy user de rede social, mas eu consumo muito conteúdo no LinkedIn, então eu gosto muito de ler. Então, eu consumo muito conteúdo de blog, de modo geral. Nem sempre blog, porque blog é no site, né? Mas às vezes pode ser uma postagem com mais conteúdo, em geral eu encontro isso no LinkedIn. Então, de conteúdo, assim, de publicidade, de conhecimento geral, mas dentro do marketing, né? Marketing, publicidade, às vezes uma referência, alguma coisa assim, eu acabo consumindo. Faltaria aparecer mais vezes. A identidade é bonita, os posts são bonitos, os carrosséis que a gente tem, apesar de não serem muitos, assim, considerando o tempo que a gente levou para produzir eles são muito bonitos, muito bem feitos, conteúdos muito ricos. Inclusive, vários foram tendência e a gente conseguiu antecipar a tendência. A gente falou de temas um mês ou até mais tempo antes, né, do assunto estourar no meio do marketing, né? Já aconteceu mais de uma vez isso. Então, os conteúdos estão bons, mas no feed de alguém que segue um monte de páginas, segue amigos, segue meme, entra no Instagram direto para ver reels, entra no LinkedIn e já cai dentro de um monte de polêmica de marketing, a gente não tem frequência. Faltaria só isso. Se eu visse a Quadri, um post da Quadri, uma vez por dia no meu feed, no terceiro dia eu já pararia para ver o que eles têm para falar. Acho que como Quadri, né, tipo, a gente poderia ter um pouquinho mais, tipo, essa interação de, tipo, com os clientes, de ser um pouquinho mais aberto com os clientes. Tipo, hoje os clientes são muito fechados, assim, tipo, e não aceitam algumas coisas, então, tipo, a gente meio que se trava, tipo, de não fazer, tipo, acho disso, de ser um pouquinho mais mente aberta, pensando no cliente, assim, né? É o que a gente já vê nos outros perfis de concorrentes, né? Que é mostrar mais equipe, trazer mais cara mesmo para quem é a Quadri, né? Não digo uma pessoa, mas a equipe mesmo, né? Então acredito que isso que tá faltando, talvez. Perguntas mais abertas, os posts aparentam ser mais, não digo robotizado, mas mais automatizado. Caixas de perguntas, incentivar mais comentários, eu diria posts mais participativos, que visavam trazer o público a participar. Então, caixas de perguntas a gente pouco vê, a cara dos founders pouco aparecem nos stories, no dia a dia. Então, se tivesse mais uma humanização e uma estratégia de inclusão dos usuários, acho que seria bem satisfatório. E aí a gente tem um outro pilar, que é sobre produtividade e fluxo. Aí estamos falando aí de processos bem definidos, criação de aprovação e tal. Então é importante, né, ter essa preocupação com os processos, sim. Vocês terão aí uma mentoria de processos ainda nessa jornada, então vai ser legal. E lembre-se de que existem ferramentas específicas que te ajudam nesse fluxo, né? Então, às vezes, tentar fazer todos os processos dentro de uma planilha Excel hoje já não dá mais. Então, tem ferramentas específicas. O próprio MLabs tem o Workflow da MLabs, que foi totalmente repaginado, está ajudando bastante. Para mídias sociais, você já consegue aprovar o conteúdo com o cliente, e se ele aprovar, já é agendado no dia e horário que você definiu, né? Então, isso é muito bom. Então, não deixem de usar as ferramentas especializadas para isso, tá? Porque isso te faz ganhar tempo. E tempo é aquela velha máxima, vale mais do que dinheiro. Porque você pode usar esse tempo que você está economizando aqui para criar coisas novas com um ganho exponencial. Você pode criar novos produtos, novos serviços, fazer novos testes e assim vai, né? Fazer um conteúdo, né? Não tenho tempo para fazer conteúdo. Não, você ganhou tempo. Agora aí, né? tem.
Então, assim, com processo, com inteligência, você fica mais eficaz para ganhar tempo. Inclusive, essa é a melhor fase de todas, né, com inteligência artificial. Lembrando que na MLabs tem muita inteligência artificial, tá? A gente falou de dados, mas se vocês ainda não usam, é importante usar a análise de concorrentes, a análise de mercado, que eu comparo vocês com perfis do mesmo tamanho, com o seu cliente com perfis do mesmo tamanho. Então dá para ter parâmetro de média de views de stories, de reels, engajamento, crescimento de perfil e tudo mais. E tem um botãozinho chamado MLabs Insights. Quando você clica nesse botão, vamos supor que o engajamento esteja abaixo do cliente de vocês. Quando você clica nesse botão, ele vai buscar os dados históricos daquele perfil do seu cliente. Ele vai trazer uma sugestão daquilo que vocês podem fazer para melhorar o engajamento. E eu tenho treinado o modelo da inteligência artificial lá da MLabs. Então vocês vão receber uma sugestão baseada naquilo que eu sugeriria para vocês também, tá? E cada vez mais está ficando legal, porque a gente está cruzando outros dados. Só para vocês terem uma dimensão, são mais de 3 milhões de posts postados pela MLabs por mês. São mais de 700 milhões de posts postados pela MLabs já. Então, assim, a gente tem muitos dados para entender o que funciona, o que não funciona em determinados segmentos, tamanhos de perfis. Esse Big Data, né, da MLabs faz com que a gente consiga cruzar esses dados com a inteligência artificial para te dar insights. Então, cada vez mais a gente vai dar o quê? Informações e não mais o dado. Porque eu te dar um dado de que seu engajamento é 3%, isso não significa nada. Se você não tiver parâmetros... Dado não é informação, né? É um dado. Agora, se eu falar 3% é menor do que seu concorrente, mas é maior do que, né, a média de mercado, você fala, bom, então a gente está melhor que o mercado, mas o nosso concorrente realmente está fazendo um bom trabalho. Então, aí eu começo a te dar informação. E o que você faz com isso? Eu já te dou a sugestão. Sempre baseado em hipóteses, tá? É a pirâmide de conhecimento, turma. Na base da pirâmide, a gente tem dados. A gente tem que transformar dados em informação em hipóteses, testar e validar essas hipóteses e gerar conhecimento. A cultura de testes que eu falei para vocês tem que ser baseada nessa pirâmide. Quais são os dados que a gente tem que a gente transforma em informação? Tipo, o que os dados querem dizer? Tem aí no livro. O que os dados querem dizer? Vou supor, toda vez que eu faço um post que tem o painel no metrô lá e tal, engaja mais. Será mesmo? Então vamos testar essa hipótese? Aí vocês testam a hipótese, gera o conhecimento. É sempre assim, né? Transforma um dado em informação e assim vai. A estratégia toda está baseada em vocês serem a referência desse mercado. Serem, tipo assim, o porta-voz desse mercado quando o assunto é marketing para empresas out of home, né? Então vocês têm que ser a pesquisa, o principal evento, o principal podcast, o principal expert do mercado. Fechou. Fazendo isso, tendo posicionamento com frequência, consistência, metodologia própria, vendendo isso para o time interno, né? Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. E assim, turma, encerramos nosso papo de hoje. Curtiram? Demais. Foi útil? Muitas ideias. Saí daqui já. Câmerazinha. Tá. Tá pago? De olho. Muito. Então, para finalizar, porque eu quero continuar acompanhando vocês, tem um benefício aqui, né? E o benefício é, como a gente elegeu a Amanda, estou te convidando para fazer parte da minha mentoria Social Media Lab. Sem nenhum custo para vocês, como um benefício do nosso projeto aqui de ajudar vocês no SOS. Essa mentoria hoje, que tem um custo de R$10 mil, vocês não vão pagar, vocês vão fazer parte dela. Então vocês vão ser mentorados por mim, continuar, né, sendo mentorados por mim através do Social Media Lab, que tem outras agências lá também e tal. Então vai ser uma discussão conjunta, né? E a gente continua se vendo. Eu quero ver esse negócio dar certo, hein? E eu vou te cobrar. Obrigada. E além disso, a turma que tá vendo a gente vai ter MLabs grátis também por 30 dias. Então, tudo que eu falei aqui, você também que está nos vendo, pode ter dashboard, pode ter relatório, pode ter análise de concorrência por 30 dias grátis. Trouxe aqui para o time da Quadra, principalmente para os fundadores, sócios, que eles precisam investir mais no posicionamento deles nas mídias sociais, tanto no perfil da própria agência, quanto no perfil pessoal deles. Porque as pessoas se conectam mais com outras pessoas e a gente determinou aqui que a melhor estratégia seria a Amanda, inclusive, ser essa porta-voz, essa expert no mercado. E assim espero que eles executem essa estratégia. Porque a Amanda, sendo especialista nesse mercado, que é de out of home, que eles decidiram por esse nicho, fica tudo mais fácil, né? Para capturação de leads, para ser convidado para ser uma palestrante ou até mesmo para um podcast. Essa autoridade, ela ajuda muito.
em todo o processo de escala. Também orientei eles em como que a gente pode criar serviços recorrentes, estratégicos dentro de mídias sociais para que os clientes possam comprar mais facilmente aquilo que eles têm e gerar uma recorrência que paga os custos fixos. E também orientei eles de como que eles podem criar campanhas sazonais e ou mesmo gerar sazonalidades artificiais para que eles possam ter um faturamento que gere mais lucro também usando as redes sociais. E toda a orientação foi baseada em dados, para que eles possam não só ter uma mentalidade baseada em dados, mas também transformar a cultura deles para testes, fazer com que essa cultura seja estendida para os próprios clientes, para que os clientes entendam que essa mentalidade baseada em testes, ela é uma mentalidade baseada em crescimento constante, em growth, tal do growth marketing, né? E assim eles vão poder ser muito mais estratégicos para os clientes e menos substituíveis. Sendo mais estratégico também consegue ter FIIs maiores, né, tickets maiores e ter uma fidelidade do cliente ao longo do tempo. Então, espero continuar acompanhando aqui a Quadri de perto e ver a evolução deles dentro dessa estratégia para que eles faturem no mínimo 10 vezes mais. Bem às vésperas de gravar o reality SOS Agência, a Quadri recebeu um aviso de que tinha que se mudar, tinha que sair daquela sede que ela estava. Pois esta nova sede, este novo prédio que a Quadri está, tem uma infraestrutura incrível, pronta inclusive para um evento presencial. Quando me deparei com aquilo, eu pude ver e perceber que ali tinha uma grande oportunidade, principalmente de quê? De fazer um evento presencial da Quadri. E aqui eu vou começar a entregar para a Quadri a ideia de fazer o primeiro grande evento de uma agência de out of home do Brasil. A gente está caminhando para nichar a Quadri e, quem sabe, fortalecer a marca no mercado através de um evento que não existe neste formato no Brasil, seja uma estratégia extremamente interessante. Acho que a Quadri vai gostar e eu tenho certeza que os próximos passos vão ser de formalização deste, que vai ser o maior evento do segmento. Hoje foi muito legal porque são pessoas que eu acompanhava faz tempo, então tinha como referência bastante para os nossos clientes, para mim mesma, são pessoas que eu admiro bastante. Fiquei bem animada de tê-los aqui conosco e foram várias broncas, né? Broncas necessárias. Acho que a gente tem alguns acertos aí, alguns pequenos méritos, mas são coisas que me inspiraram muito para a Quadri, me inspiraram para levar isso para os clientes, para a equipe, para que eles levem para os clientes também. E para mim foi muito mais do que redes sociais, né? Embora eles falaram muito de comunicação, de posicionamento, a gente conseguiu ver coisas que a gente consegue trazer isso de uma forma mais para a gente enquanto sócios, que com certeza vão ser viradas de chave total, assim. Caraca, esse episódio mais pesado impossível, né? Felipe Martins, Rafael Kiso, falando sobre redes sociais, entregando esse valor importante de cuidar, né, dessa presença digital que toda agência se descuida e é extremamente relapsa, né? E os dois bateram muito nessa tecla, o quanto isso é importante. Mas para mim, aquilo que mais ressoou foi a gente começar a construir essa jornada do evento presencial da Quadri, né, de ser essa grande referência, de ser a agência que capitaneia o out of home, né, que capitaneia este mercado que é tão importante. Então, para mim isso ficou muito marcado, o quanto eles ficaram felizes com a ideia e de o quanto isso pode, no futuro próximo, ser uma grande alavanca aí para gerar oportunidades para a Quadri. Galera, posicionamento é dizer não para todo o resto. Vocês estão dispostos a falar não para todos os outros clientes? Então, essa é uma... essa que é a questão. Então foquem na execução desse plano aqui e vocês vão sair do outro lado com muito sucesso.